UFBA. Ela é mestre em literatura comparada, se pronuncia, né, João? Pela UFC, técnico em dança contemporânea, assessor de acessibilidade, faz parte do Núcleo de Estudos de Performance, Ceará, é ativista dos direitos das pessoas com deficiências. Então, é isso. E a gente valoriza muito, não se deve falar sobre deficiência sem alguém que é representante da área, né? Voz, vez e direitos. Então, é meio que esse lugar que a gente está ocupando. João, por favor. Baixa? Tem uma delas que baixa, né? Essa daí. É essa. É pra cá. Bom, vamos lá. Esse processo de tentar fazer mesa, gente ali atrás não tá vendo a gente, né? Mas eu tava assim à tarde também. Uma galera ali eu não tava vendo. Mas tá bom, bora lá. Nesse processo de conversar sobre isso, gente, tá todo mundo aqui no processo de aprender, de trocar experiências, não existe aqui uma mesa em hierarquia, a gente está numa parte de conhecimento horizontal, né? Quem sou eu? Né? Eu sou a professora Érica Penélope, pesquiso, mergulho nesse universo também da dança, da inclusão, da acessibilidade da arte para as pessoas com deficiência, desde que eu era aluna daqui, saí daqui em 2008, falando sobre a dança e as pessoas com deficiência intelectual na época, trabalho bem recente. E depois trabalhei alguns anos e fiz umas pós-graduações, vivências e tudo também sempre focado para o público da pessoa com deficiência e para os pais, para escutar também como é que é esse processo, né, das famílias. Então, passei por esse universo entre a dança, a psicologia, a motricidade, é um casamento bem gostoso. Desse quando eu estava lá, eu falei, Janela, deixa eu dar uma pergunta da UFAM do seu projeto, vamos trocar figurinha de referências e tal. João, esse agora já é da minha família, a gente já está muito íntimo. E é isso. Então, para vocês entenderem que tem pessoas que passeiam por esse universo, né? E não tem uma regra oficialmente clara aqui na nossa conversa. Aí a gente vai dar voz aos conhecimentos que veio de fora, só que tem que ver de Ronaldo. Tá, João? Tecnicamente a gente chega meia hora, né? Mas assim, tá quebrado o negócio, a gente está em casa. João, o futuro é deve, é o quê? Eu acho que a gente poderia ver logo um vídeo, porque aí ele já diz muita coisa, e aí eu falo, né, de como é esse processo desse vídeo, quando ele aconteceu, e por que ele aconteceu. Você já parou para pensar que a humanidade caminha para ser uma humanidade deve? Não? Pois pare tudo nesse exato momento para ver e ouvir o que nós temos a dizer. Se você se acha diferente de mim, é porque sim, nós somos diferentes. E não tem problema nenhum nisso. Isso é lindo mesmo. O problema está em aprender a lidar com a diferença. Nós nos adaptamos todos os dias, desde que nascemos. Nos adaptamos ao mundo inteiro. À família, à escola, ao trabalho, a uma pandemia. Nós nos adaptamos até para aprender a cuidar de si, da família, de um bebê, de um idoso, de uma pessoa doente, alguém que se acidentou, para cuidar de uma casa, de um animal de estimação. Nós nos adaptamos todos os dias para conviver com diferentes pessoas, com diferentes idiomas, culturas, com diferentes cores, diferentes gêneros, diferentes sexualidades, com diferentes idades. A adaptação é inerente à humanidade. O aprendizado é uma escolha. Se você pensa que somos seres humanos capazes de nascer e disponhamos as mesmas habilidades, você precisa aprender a viver. Qual a graça tem para o tempo e não precisa atravessados por tudo isso que nos falta? Quando eu cresci, eu percebi que eu vim para este mundo exatamente para mostrar que é possível o que vocês dizem todos os dias que é impossível. As possibilidades são tantas que é impotente de ver quantos caminhos, adaptações, aprendizados e modos de vida são possíveis. Eu não estou aqui nem só para aprender, nem só para ensinar. Eu não estou aqui para definir o que somos, quem somos, e muito menos o que não somos. Somos muitos e eu estou aqui simplesmente para dizer que é possível. Mas para isso eu preciso que você se abra, que você se permita.
Nós não somos invisíveis. Talvez você não nos perceba no teu ambiente de trabalho, na tua escola, ou no seu ciclo de amizade, porque você não se permitiu estar com a gente. Somos 45 milhões. Somos 24% da população brasileira. Qualquer um pode nascer ou adquirir uma deficiência ao longo da vida. E a vida continua. Nesse caso, estamos todos sujeitos, lançados à sorte, caso tenhamos o privilégio de envelhecer. Quantas pessoas não adquiriram uma deficiência por artrite, lesões pulmonares, surdez, cegueira, por catapora, gripe, meningite, chikungunya, um AVC, um tumor. E agora, de acordo com as pesquisas mais recentes, por conta do coronavírus. Entendam, o futuro é DEF. A nossa luta é por equidade, pela busca de independência e pela autonomia de escolha. É pela garantia do nosso direito de ir e vir da Constituição brasileira para todas, todos e todes. É por ser quem somos que temos o direito também de ocupar o lugar que queremos e não simplesmente aceitar que nos coloquem no lugar que acham melhor nos colocar. Somos muitas, muitos e muitos, em todas as identidades e em todos os marcadores sociais. Se você é militante de alguma identidade social e não milita por nós hoje e sempre, acho que está na hora de você rever o seu lugar no mundo e a sua militância. Dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, em 2020, ano, né? O ano caótico da vida da gente, todo mundo acha. Nós, artistas com deficiência, já tínhamos alguma conexão. Só que a pandemia nos proporcionou um estado de vida que a gente precisou se conectar mais virtualmente. Se a gente pensar as pessoas com deficiência, voltavam da mobilidade, né, de uma interdependência, às vezes, da família, financeira, né, situação social, ela se move pouco, né, ela se locomove pouco. Nem precisamos explicar as razões, né? Só a gente olhar para a cidade, para o prédio que a gente estuda, trabalha, como ele não recebe a diversidade dos corpos, né? E aí, mas a pandemia nos deu o lugar da casa, né? De aqui está quarentenado. Foi uma das coisas que, assim que começou a pandemia, um amigo meu, cadeirante, né, pessoa usuária das escolas, ele falou comigo e ele disse: "Ei, Pablo, como tá?" Eu, ótimo. Aí eu disse: ótimo, né? Fazemos 3 meses de clausura, né? Ixi, é quarentena, é quarentena. Porque eu fico pensando também, quarentena, quando a gente fecha mesmo, se fecha mesmo. E aí ele disse: ótimo. Aí eu, ótimo. E ele disse: sim, agora todo mundo está meio como eu. Trancado obrigatoriamente. E assim, ele respondeu isso porque várias vezes eu chamo ele para outros lugares e às vezes não dá certo. Porque não tem como ele entrar. A gente muda os planos, então ele não pode ir, né? Numa próxima eu vou. O que vocês acham disso? Como a gente não tem vínculos afetivos com a diversidade, se as pessoas não podem chegar nesse caso. E por isso que a gente trata as pessoas com deficiência com tantos erros, com medo, porque a gente não vive mais. Se a gente não tem uma pessoa próxima, pessoa com deficiência, né? A gente cria esse tabu, esse estigma, esse medo. É medo mesmo, sabe? Eu acho que muitas vezes é medo mesmo. Medo de achar. O medo acontece pelo preconceito, claro, né? E o preconceito é cheio de fantasmas, que é você me olha e aí vocês não imaginam, aqui sim porque eu estou numa bolha, né? Na universidade,
vocês, né? Mas eu, João Paulo, no mercado hoje, numa farmácia, num posto de saúde, sou um deficiente. É a palavra péssima para nos definir. Por que ele diz deficiente? Eu não sou um homem, uma pessoa, um trabalhador. Não, é porque ele vai na frente e ele é deficiente. Sabe? Eu só pensando, ninguém é chamado assim, vem porque tu. Não diz uma cara, não define a pessoa por uma característica dela, entende? E as pessoas, por isso que eu acho que o capacitismo, que é o preconceito, sim, ele é sim, mais do que todos os outros. Porque a gente não deve mais, por lei, dizer deixa ele estar primeiro porque ele é dele. Não é? A gente pode chamar a pessoa assim no sentido de dar prioridade, achando que diminui a capacidade da pessoa para a pele. Não, na cadeia, né? Processo. No capacitismo, não. A pessoa é ou deficiente, é a deficiente. Então, é todo tempo esse diálogo. Aí o que acontece? Eu acabo saindo da história porque a gente entra num mundo de coisas para falar, mas o Futuro LF surgiu quando a gente começou a ver que o nosso grupo tinha 15 no WhatsApp, já tinha 60. E a gente caiu e se pensou. A gente se conectou mais porque agora a gente não precisa pegar o avião, ligar na pessoa da folha aérea, porque eles colocam dificuldade de, às vezes, levar o aparelho da pessoa, outra cadeira de roda, o lutador, cria várias dificuldades. Não nos colocam em lugares, às vezes, que é mais fácil para sair, porque as pessoas, nós somos extremamente mal educados agora vindo de Salvador, Brasília, principalmente, nós. E tem uma coisa que é assim, as pessoas se tratam mal, quando vê a boleia e dizem, desculpa, você tem vontade de dizer assim, por que você me empurrou? E pede desculpa depois de ver a boleia. Ou seja, se eu não usasse a boleia, não teria me empurrado, ok. Entende? Eu, tipo assim, foi um empurrão normal, só que incomoda dentro do avião que é desse tamanho, né? E aí a pessoa pede desculpa porque viu a mulher. Ou seja, não é educação isso. É capacitismo. Entende? O capacitismo, ele é muito discreto e simples. Eu dizia sutil, agora eu digo porque a gente fica confundindo sempre gentileza, né, com caridade, né? Isso é ser educado. Se você não tivesse uma pressão para sair do avião, você não teria derrubado nenhum boleto da cabine, né? Da bagageira. Você não teria empurrado, né, como não teria empurrado ninguém. Aí nós pedimos desculpa depois que vier uma outra Senhor, desculpa. E aí a gente viu que tinha 60 e poucos artistas do mundo, de quase 80, conectados. E aí a gente começou a ver que essa rede de artistas se proporcionava trabalho. Começou de Blanc, começou também com as produções virtuais. Então, a gente começou a reivindicar, tem o público também é surdo, o público também é cego. Então, começou o canal virtual. Vamos se autodescrever, vamos descrever imagens quando a gente for mostrar imagens, contextualizar o vídeo, né? Tantos artistas se mostram. Então, essas pessoas estão participando. E, mesmo que elas não estejam, a gente tem que criar um ambiente para elas começarem a participar. A gente acha que cultura do acesso é uma coisa que agora nós temos 4 funcionários, pessoas com deficiência, temos que colocar uma rampa, uma elevador. A gente tem hoje uma desenho universal que o povo hoje, na modernidade, não faz um prédio, um desenho universal porque não quer. Porque existe lá no década de 60, eu acho. Porque depois da guerra, o pós-guerra gerou uma infinidade de pessoas amputadas, surdas, cegas, com sequelas da guerra. Nos Estados Unidos, na país, tem muitas pessoas amputadas por causa das guerras. Recentemente, são as pessoas negras. Porque a gente já sabe. E aí, o Futuro LF surgiu porque eu vi era o título da minha tese, já não era o Futuro LF, na tese só um capítulo agora. Eu quero falar de outras coisas também. Mas surgiu porque eu vi um texto
vão ser mais diminuído a sua deficiência. Então ela briga. Posso falar coisas pesadas, assim, que acontecem na violência do corpo, na deficiência? Mulheres cegas e surdas brigam, né, pelo direito de ter processos mais rápidos, porque elas sofrem muito mais estudos. Né? Então, lá no centro que eu trabalhava, a gente fazia o curso, não pode fazer esse curso à noite. Porque uma mulher surda, uma mulher cega, não vai ficar lá na periferia de Fortaleza, uma periferia super perigosa, na parada de ônibus, né? Ela está muito mais vulnerável à violência por não ouvir, por não ver. Né? E a gente não vai ter a população que vai de carro, de Uber, atravessar a cidade. Né? Mesmo uma cidade de ônibus, que já é uma dificuldade. Né? Então, as mulheres com deficiência sofrem muito com os estupros, violências. Crianças adotadas com deficiência são muito abandonadas depois da adoção. As pessoas sabem que a criança tem deficiência física, o que for, mas elas vão, né, vendo ou criando essa coisa da dificuldade, né? Que é criar uma pessoa sem braço, sem perna, não enxerga. Ela não cria o ser independente, né? Ela cria não interdependente, mas dependente total. E também, por exemplo, eu vou dizer uma coisa mais pesada, posso? São coisas pesadas, se vocês olharem a Leonina Duarte, ela é uma mulher trans com deficiência. Eu acho legal a gente identificar isso, porque as pessoas com deficiência, elas são homens e mulheres, elas são gays, elas participam de movimentos, elas são artistas. Aqui a gente viu gente do cinema, produtores de cinema, cantores, da palhaçaria, né? O palhaço Tica, que o último falou, acho que o último, penúltimo. Ele é de Pernambuco, ele é um palhaço bem famoso, internacional, e ele criou muito essa coisa do voltar ao palhaço igual o Charlie Chaplin, né? O mudo, surdo e mudo. Né? No caso é surdo e mudo, mas a palavra certa, gente, é surdo, certo? Pessoa surda. Aí surdo e mudo por causa do cinema, não é por causa dele. Da violência. Vocês acreditam que muitas famílias, eu tenho até melhor, eu já falei várias vezes isso, mas assim, sempre para outros pequenos, várias famílias violentam sexualmente seus filhos. Já ouviu falar disso? Por quê? Olha como é desumanizante o tratamento da pessoa com deficiência. Primeiro que acho, por exemplo, quando eu perdi a perna, eu tinha 12. Primeira coisa que a menina disse, uma das primeiras coisas, não, já, você volta a andar. Não parei de andar. Eu deixei de ser bípede, mas nunca parei de andar. Eu usei cadeira de rodas, andava as muletas, mas eu sempre me ouvi. Voltei para a escola um mês depois, né? Que é muito importante. A minha mãe disse, se quiser voltar para a aula, volte. E eu tive de câncer, então tinha que ficar no processo de quimioterapia 5 dias em casa, né? Com os efeitos colaterais e tudo. Mas não perdi o semestre do ano naquele ano que eu perdi a perna. Mas tem pessoas que, por exemplo, a minha irmã, quando estava falando, ela disse assim, mas talvez alguém, ela nem sabe disso, eu acho, nem lembro, talvez até você namore. Punk, né? Muito punk. Você até namora, não sabia que ele ia ser. Mas eu lembro que eu ouvi isso, eu disse, nossa, tem que se ver, né? Mas é porque assim, ó, quando a gente se torna, por exemplo, uma pessoa com deficiência, né? Para mim, eu não lembro mais como é que eu não era sem deficiência. É uma coisa muito interessante que eu posso comentar com vocês de uma amiga que é séria. Ela teve a oportunidade de fazer uma cirurgia para ser cobaia de uma pesquisa americana. E aí ela disse, mas se eu voltar agora, aos quase 40 anos de idade, eu enxergar, eu vou ter que me adaptar ao mundo. Eu não sei como é que ela começou a ficar com medo. Porque ela disse, eu sou a Tani, e é sério, você tem que cozinhar na casa do meu filho, sem não. Então, aprender a enxergar, como nós enxergamos, né? Ia ser tipo, é igual o contrário, né? Sim. E a identidade, sabe? Tem uma coisa da identidade. Como vai ser a Tani se ser uma mulher séria? Eu não sei como é o João Paulo Rivet, não sei. Mesmo usando próteses, um bom tempo eu não uso mais, eu só uso para performance. Porque foi um trauma que eu adquiri
Não, já você coloca um prótese, vai andar normal, mentira, não normal, porque ninguém anda normal. E aí a aceitabilidade, a sociedade vê a lacuna, ela não consegue ver a diversidade, quer colocar uma prótese em você. Não estou criticando as próteses, eu acho o máximo o atletismo com prótese, mas tem uma pressão capacitista de achar, por exemplo, quando eu digo, eu ando mais devagar assim, com prótese. Sério? Sério, por quê? As pessoas não acreditam nisso. É muito óbvio subir uma escada de coletas quando você, desde criança, é uma pessoa dotada, você cria habilidades, por exemplo, de subir uma escada, de caminhar. A coleta não é mais um aparelho ortopédico, ela é parte do seu corpo. Então a gente também ligar essas, a pessoa usar um aparelho, colocar muleta, sempre a doença, e aí a gente fica nesse tabu de deficiência e doença. Deficiência não é doença. A doença, o acidente, a violência causa uma deficiência. A deficiência em si é uma característica que você passa a ter se você sofrer um acidente, uma violência, uma doença ou outra coisa, uma sequela. Que aí por isso a gente chama de reabilitação, adaptação, entendeu? Então, não falei muita coisa disso aqui. No caso de família, sim, e aí as pessoas começam a criar esse tabu e fantasma, e aí essa parte é pesada. A mãe mesmo tem relações com seus filhos, com o filho dela, porque ela tem medo de ele ser magoado por causa da deficiência. Ele vai querer o filho, entende? Ele vai ser traumatizado, mais uma coisa para ele sofrer. É muito pesado isso, mas acontece. E o abuso de mulheres com deficiência é muito grande, porque dependendo da deficiência, a pessoa não tem como nem gritar, nem se defender fisicamente, fugir. Então, e é uma coisa que eu lembro que minha mãe falava muito, no interior do Ceará, as mulheres surdas sempre eram criticadas de serem mulheres não vídeos novas, porque elas eram abusadas. E isso era tratado como uma coisa incompatível. Isso sim, ela disse há muito tempo, mas deve estar lá ainda existindo, nos lugares. Deve existir em todos os lugares, mas no interior era quase que pegada surgindo. Muito escroto, a palavra é essa, machismo e capacitismo. E aí a cultura deve surgir porque a minha amiga disse: vivemos num planeta ameaçado. E ela falou isso quase profeticamente, porque ela falou antes da pandemia. Vivemos num mundo, o Krenak fala isso, que a gente está toda hora criando doenças. E essas doenças nos trazem sequelas. Essas sequelas já produzem 25%, 26% no Nordeste, no Norte do Brasil, 27%, dependendo do censo, que tem pessoas com deficiência oficializadas. O Covid vai trazer aí, daqui uns 10 anos, mais sequelas. Lá no estado do Michel de Fortaleza, eu fui procurar alguns estados, eles têm um setor agora só para reabilitação cognitiva, neurodiversa, motora, da Covid. Então, as pessoas vão ter mais AVC, as pessoas vão ter mais problemas respiratórios que podem levar a problemas de mobilidade, e aí elas vão ter que se adaptar, e a gente está fechando os olhos, achando que nós não estamos em mutação mesmo, sabe? E aí o futuro DF primeiro, na prática, o próprio passado do nosso tempo, da vida, nos torna pessoas com deficiência. Pensando que todos temos limitação, nem para tire da boca de vocês, todo mundo tem deficiência, mentira. Todo mundo tem limitações. Pense que a gente é assim, a gente diminui a responsabilidade social sobre a deficiência. Não, nem todo mundo tem deficiência. Mas isso não é um problema. É uma questão só de existe a deficiência, mas existe a pessoa com deficiência. Por isso que a gente briga. Não chame as pessoas de deficiente. Chame a pessoa de não é uma mulher com deficiência. Ele é um homem com deficiência. Entendeu? Porque
um negocinho que está ali, chega perto, né? Pet. E aí o futuro da DEF é isso. Caminhamos para uma humanidade ameaçada do agora. Né? Temos uma vida extremamente vulnerável, nós somos muito vulneráveis, né? A qualquer momento se transformar ou ter ou passar a ser uma pessoa com deficiência. Vocês já pensaram nisso? É muito possível, gente. Isso não é agouro, viu? Não é praga. É realidade. É uma estatística. Nós somos um país extremamente violento no trânsito. Né? Nós somos um país extremamente violento de violência urbana, né? De relação social. Nós somos um país extremamente rico e pobre de desigualdade social. Então as pessoas também adquirem deficiências por causa de doenças que vão provocando, como de boa alimentação, de educação. Né? Então, segurança de trabalho. Muita gente é cuidada por causa da segurança de trabalho. E aí, o que a gente vai fazer se essa estatística cada vez mais aumenta e a gente fica tratando essas pessoas como se elas não fossem a maior minoria do mundo? Entenderam o que eu disse? Nós somos a maior minoria. Por quê? Dentro dessas pessoas, existem pessoas LGBTs, negras, pardas, indígenas, entende? E em todas as culturas, da branca europeia, cheia de acessibilidade nas cidades, nos lugares, até estadunidense, Canadá, até a comunidade indígena, perto de Manaus, ao meu bairro, somos extremamente capacitistas. E aí, a grande história que a gente fez lá na CCDJ, que é esse espaço que eu trabalhei como assessor por 2 anos, foi montar essa cartilha, que eu acho ótimo, assim, enquanto os DEFs estão falando nas suas peças de sexualidade, gênero, nós estamos fazendo uma cartilha para ensinar o povo o beabá de como conviver com a gente. Né? Que nem precisaria. Era só a gente começar a conviver. A Tamir Vieira, essa minha amiga séria que eu falei para vocês, ela disse: tudo é da ordem da convivência. Sabe? Por exemplo, eu passei a ter mais amigos artistas com deficiência, com diversidade de deficiência. Mulheres, cadeirantes, mulheres. Muda tudo, porque eu também, que sou com deficiência, sou capacitista, entende? Eu preciso também de uma formação para eu me relacionar, para eu querer me relacionar, para eu me aproximar dessas pessoas. Isso mudou totalmente a forma como eu escrevo, a forma como eu percebo a minha arte, vejo as pessoas. Entende? Porque eu passei a conviver com, por exemplo, eu tinha referencial do pessoa com autismo horrível. Hoje eu acho que eu convivo com umas 20 pessoas com diferentes características. E não tem nada de mais. Entende? É tão interessante porque é só uma dúvida para você, a falta do contato. Por isso a gente chama de acessibilidade atitudinal. Porque não adianta, se a gente fizer tudo lindo aqui no prédio das artes e do turismo, tudo lindo, o elevador está mais amplo e a gente ficar tratando as pessoas com deficiência como se elas fossem dependentes. Somos todos interdependentes. Vê? E outra coisa, vou dar várias palestrinhas. Parem de oferecer ajuda toda hora para a gente, se a gente não pedir. Principalmente as pessoas com deficiência física, visual, parem. Não precisa. Eu chego em um lugar alto, quer sentar? Aí eu digo assim, vontade. Quer não tirando? É algo, mas quer sentar? Não, agora não. Só que vem fulano, e aí vão oferecer 5, 10 vezes. Então vai dizer assim, não quero sentar agora. Não vou sentar agora. E tem hora que você também fala muito processo do povo com deficiência de digitalização. Não, senta assim. Eu trouxe a cabeça atrás de você. Aí você, várias vezes, hoje, eu digo assim, eu não, é bom estar velho, a gente também descarado, que eu não sou mais constituído, eu faço diante das pessoas, sabe? Muito bom, a Anitta também disse que era bom ficar velho, porque é igual a peixe. Você
Você estava igual uma ameixa. Bugado, mas não dá para lutar. Porque é verdade, assim, eu não tenho mais medo de. Lá em Salvador, eu cheguei uma vez na praia e o cara oferece na cadeira. Por exemplo, não, assim, eu vou ficar na cadeira mesmo, na praia, não sei o quê. Aí, o cara pula a cadeira nas minhas costas. Eu enxutei a cadeira assim, eu não vou ver, cara. E aí, você não vai pegar isso, eu não quero. Se eu quisesse, eu pagaria pela cadeira. Eu quero ter o direito de trazer a minha cama e sentar na areia. Para vocês verem, tem essa violência também. Me dá licença da tua fala. Eu me diz, ó. Não é isso não. É porque é tão importante essa tua fala, porque tem outro estigma assim. Ai, mas eu fico oferecendo para ele, é tão ignorante. Eu sou ignorante. Não, mas até a questão não é a ignorância, porque são anos ouvindo chega um momento assim, boa tarde, que a cadeira, boa tarde, porra, eu quero saber. E aí a outra pessoa chegou e continua nem ver se eu falar pra fazer, porque é uma coisa que já está tão saturada, né? A minha mãe disse e é assim, ó, ignorante. a minha mãe, meu filho, no interior, cara de mãe, né, assim, no interior, sabe dizer que esse professor ela dizia aleijado, é muito ignorante, abusado. Eu disse, claro, vocês deixam o saco da gente. Toda hora, você é perguntado, não foi isso que aconteceu com você. Hoje em dia eu não digo mais. Eu só faço você assim, acontecer o quê? Nossa, eu pego, eu fiquei perto. E as pessoas não se tomam bem. Eu estou no ônibus lá, eu vi, a minha melhor arma, onde eu vi, já comprei bem grandão para mim, sai daqui, eu não quero conversar com ninguém do ônibus, porque nunca é uma conversa normal, é sempre uma conversa sobre isso. E a pessoa fica ficando assim, descansando, cara, não sei o que. Ei, o que foi isso aí? O que foi isso aí? Aí a pessoa se enche, eu fico indignando, aí eu não vou falar. São coisas que foi tipo, eu não vou me lembrar, feio é a pessoa que está se intrometendo, isso é uma intimidade. Então, eu sou tudo também, não falo, né? Libras, e a gente se sente no direito, né? Posso te fazer uma pergunta? Não tem intimidade comigo. Eu tenho um amigo, gente, que ela estudou comigo um ano depois que eu tive a deficiência na sexta série, na sétima série da minha terceira. Ela não sabia o que tinha acontecido comigo. Aí ela estudou comigo até o ensino médio e fez faculdade comigo. Ela nunca me perguntou nada. Aí, você contou a mim. Eu fui ser padrinho de casamento dela. Ela não tudo me perguntou, eu achei tão interessante que eu fico, sempre me lembro de perguntar e eu esqueço de perguntar. Amigo, por que não importava isso? Porque ela disse que na faculdade, as pessoas dizem, o que o João aconteceu com o João? Alguém já perguntou a ele, aquela coisa de fofoca de colega? Você vai para frente, você vai cair uma árvore, gente. Ela foi essa. E aí, mas eu acho fantástico assim, você manter uma relação que a deficiência, pela primeira vez, não foi definidora de você ser classificado aquela pessoa. Aí também tem a figura do herói, superou. Gente, eu sou tão pessimista às vezes, eu estou super mal, tá falando do momento, sobre ansiedade, né? Quem é? Aí a gente é desumanizado, porque é a situação. Se eu estiver triste no lugar, as pessoas acham que eu estou triste porque você deve. Se eu estiver muito alegre, elas têm que parabenizar. Então não é. Tipo, eu estava uma vez no aniversário há um ano, aniversário da família minha, não sabia, lá em Fortaleza, não sei, conversando. Lá vem um cara, né, já muito bêbado e me dando parabéns. Então, seu aniversário é dela. Eu já sabia, né? Eu já sei tudo aí, mas o aniversário é dela. Não, parabéns para ela. Eu disse, não é porque é minha irmã. Aí não, eu já sei. Você alguma coisa com a tua irmã, tu não superou. E veio falar, e acompanhar me conversando comigo, eu não fecho. Aí ele me chamou de vestido. Aí eu faço. Sai daqui. Não dou mais satisfação do que eu estou fazendo, porque eu estou feliz ou triste. Não tem nada a ver. E se tiver a ver com a minha deficiência, sempre veio de fora. Entende? Ao perder a perna, eu
tinha uma consciência de que eu precisava tirar o pé, que aquilo me machucava, que aquilo poderia me matar, que eu não tinha outro, já tinha feito pior, se é outra coisa. E na verdade, com 12 anos eu tinha certeza de que eu quero lutar, né? Que eu preciso lutar. Entendeu? Mas quando você vai para casa, você vai para a escola, aí começa a violência que vai te tornando complexado. Ah, tem outra coisa também. Foi difícil para ti perder a perna? Gente, para quem não é fácil, para quem não é difícil perder um parte do corpo? Claro que sim. Olha como é desvalorizador a pergunta. Né? Tu teve complexo? Sim. Você não tem complexo no seu nariz, no seu cabelo, na sua boca, no seu tamanho. Né? Todo mundo tem complexo. O meu também foi para a deficiência. Só que também o complexo está ali para superar. Né? Terapia, a idade passando, as experiências, as relações. Alguém já deixou de querer estar contigo, namorar contigo? Sim, mas também alguém já namorou comigo, mesmo com a deficiência, apesar da deficiência ser um tabu. Entende? Então é humanizar você com a deficiência, é a parte mais importante que a gente precisa ver. E a gente da dança, mais ainda, porque a dança é muito eugenista, viu, gente? Eugenismo, né? Que todo mundo já vê essa palavra que é a purificação da raça, né? O Hitler lá. Primeiras pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial não foram os judeus, viu, gente? Foram as pessoas com deficiência física, mental, okay? Foram essas pessoas que foram esterilizadas, colocadas em câmaras de gás, né? Feitas eutanásia. Porque vamos purificar a raça, para não nascer pessoas com deficiência. Tinha esse tabu também de que toda deficiência era genética, né? Então, olha os absurdos que a gente ainda carrega, né, com esse tabu da deficiência. Aí essa partilha, ela foi feita também com pessoas com deficiência, a partir de fotografias de artistas com deficiência desenhadas em curso de pessoas cegas também que desenhavam. E aí a gente quis meio desvirtuar um pouco fotografias, não é só na cadeira de rodas, com muletas. Não, vamos criar desenhos que a gente vê as fotos dos artistas nas suas redes sociais e a gente vai criando esses desenhos. Né? E aí é uma série de perguntas. Como perguntar o nome da pessoa com deficiência? Né? Aí é coisas óbvias. Começando. E aí, o que é deficiência? Várias coisas. Pode colocar bem lá no final? No final a gente colocou, agora tem bem mais, uma série de Instagrams das pessoas com deficiência artísticas e profissionais, das artes, audiovisual, design, cinema, né? Série da curso que a gente elaborou para compor os desenhos. Os participantes, e ele, nessa época, eram 40 e alguma coisa. Cantores, pessoas da TV, já cinema, né? Essa menina que falou agora é uma cearense do teatro, a Jéssica Teixeira, a primeira fala lá no EDF. Então, esse vídeo ele nasceu dessa vontade de dizer que era no dia 21 de setembro, que a gente vai lançar no dia 21 de setembro, numa época de pandemia. Né? Então, como todo mundo estava acessando mais a internet para ver qualquer coisa, foi a melhor maneira de a gente divulgar as nossas ideias. E hoje a gente está lembrando pelo dentro do link dentro das secretarias dos outros ministérios, a gente sempre ter nessas instâncias pessoas com deficiência, para priorizar a pauta com as pessoas que são profissionais disso, né, em acessibilidade, em direito, em educação, para elas também estarem dando as suas opiniões, né, relevando, trazendo informações para não se resolver. Como a gente defende que a pessoa branca não pode falar para a pessoa negra, o homem não pode falar para a mulher, a pessoa com deficiência, ela pode se unir à luta. Então não pode falar pela pessoa. Entende? A gente vai com certeza falar sobre isso, né? Tipo, você tem aqui a convivência, eu não posso falar sobre uma mulher com deficiência. Eu posso falar sobre a deficiência, mas mesmo que ela seja uma mulher lutada, eu não posso falar sobre o lugar dela de ser mulher lutada na sociedade, que é totalmente diferente da minha vulnerabilidade. Entende?
É muito específico, por quê? Porque a deficiência é diversidade. Ter deficiência, por isso eu não gosto muito do PCD, sei lá, no mercado. Ah, é PCD. O que é PCD? Isso não vai ser. Aí eu brinco, como vocês fazem a prova? Pussycat Doll. Eu digo que é Pussycat Doll. Aí a pessoa às vezes diz, eu não sei o que é, a banda mais aí. Eu estou brincando, né? A pessoa com deficiência. Eu acho que dentro de um texto ela cabe. Mas as pessoas dizem assim, ó, a gente vai chamar homens, mulheres, idosos, crianças e PCDs. Entendeu? A gente não é homem, não é mulher, não é criança, não é idoso, a gente é PCD. É muito... Tem essas violências que o Thiago pode relatar. Violência, por exemplo, meus amigos de assédio, análise violência. Não, assédio não violência. E as pessoas cadeirantes, minha amiga disse que sempre que está no shopping, ela vai só. Ela disse, amigo, muitas vezes, porque é horrível eu, como mulher, sozinha, com muita cadeira de rodas, não shopping. Mesmo sendo uma cadeira motorizada e tudo, ela disse que está aqui e aí para, não vem comigo. De repente, a cadeira dela se movendo e ela não está e ela disse, não precisa, não, mas eu acho. Olha como é muita situação, né? Mas ela disse, eu não vou muito. E é outra coisa, a gente depender, às vezes, a pessoa sempre precisar da pessoa. Tipo, a gente chama um amigo para ir com a gente. Porque é uma forma de ser um cuidador. Eu tenho um amigo, ele é influencer, ele disse que ele é um homem branco, pessoa com deficiência. A esposa dele é uma mulher negra. Sabe o que ele está dizendo? Olha o preconceito. Não é para conversar. Que ela não usava, era do candomblé, e na sexta-feira ela usa branco. E aí, uma vez ele saiu, não veio mais uma vez, ele saiu na sexta-feira era de branco e era uma mulher negra. Perguntaram várias vezes se era cuidadora, enfermeira. É desse jeito. E aí eles combinaram, não vamos sair na sexta-feira para a rua. Olha, a gente é castrado, né? Sabe, o nível é absurdo, é de ignorância, estupidez, imbecilidade, tudo junto. E faz você. Outra coisa, nunca é a esposa dele, viu, gente? Nunca é a esposa dele. Tua irmã, cuidadora, prima, é a minha esposa, entendeu? Porque o estigma do deficiente não canta. Exatamente. Não, sexualidade. Tem um texto que depois eu passo para vocês, que é. Não tem um texto daquela disciplina africana, gente. Feio de uma pouca história. Não sei se vocês lembram. 12 adistas, não esse período de uma história, vocês já viram? A Chimamanda. Leiam esse texto, tem no YouTube também, que ela fala no texto. Que é o período de uma história que ela é uma mulher negra da Nigéria dos Estados Unidos. E aí todo mundo fica, você tem? É isso, né? E aí a mesma coisa eu fiz no texto, o período de uma história do corpo. Que é acharem, e eu fiz no dia que eu saí a primeira vez com uma turma de déficits para beber. Parecia uma performance, todo mundo quer ajudar a gente, entendeu? E a gente vai na mesa rindo das pessoas, tem pessoa a rir. Você já percebeu que a gente não começou em paz? O pessoal me elogiar, achou o máximo, a gente está ali. E aí eu disse assim, eu vou já ajudar, que a gente está começando a ficar muito daí. Vou já dizer para esses velhinhos, essas senhorinhas, que a gente não está falando coisa simpática, a gente está falando cuidado. Para ver se desmistifica essa coisa da infantilidade, né? É quase que tornam a gente infantil, não sendo a criança um ser humano inferior, mas infantilizam a gente no sentido de diminuir o nosso pensamento e a nossa cognição. A gente está fazendo. É que agora que está ligando sério, não aqui não é pesado. Então, relembrando, senso comum, deficiente, assexuado, infantil, não tocamos no caso da higiene, porque vai ter esse estigma também, né? Indígena de se locomover, tem uma série de estigmas aí assim. Tem qualquer coisa, né? E aí eu trago isso na matéria que a gente tem, a educação na dança, no formato também muito escrachado, às vezes uma palavra levemente inventada, metafórica, mas é isso, a gente tem
internacional, entende? Não sou eu, é igual aquela fala da gente que levar a cultura para a periferia, não. A gente cria a inclusão junto, senão vai dar tudo errado. Vai acontecer errado, não vai. Se não tiver vozes falando, se eu for criar um plano de trabalho, chama uma pessoa séria, chama uma pessoa neurodiversa, chama uma pessoa surda, para a gente ver como é que vai. Criar um aplicativo precisa, sim, ter a necessidade. Essa cartilha também está adaptada no YouTube para pessoas surdas e pessoas cegas, com audiodescrição em Libras. Também o texto todo passando, né, a cada página. Eu mandei a menina colocar, depois a gente colocava uma olhadinha no final. Já pode colocar. Tá bom? Aí vocês podem, para todo mundo mesmo, viu, gente? Ela é educativa, para usar em escola, para usar em disciplinas, ler, conversar sobre, é bem legal. Deu muito trabalho, eu tenho muita alegria de ter feito isso lá na Bela. Massa, show. Obrigada, a gente aprendeu muito isso e viveu muito isso, né? E aí a nossa coordenadora do projeto, que eu participava, enquanto acadêmica, sempre falava assim, olha, a qualquer momento a gente pode se tornar uma pessoa com deficiência. A pessoa cai no chão de bunda, comprinha, mergulho, para usar a cadeira de roda. Então isso é algo que realmente, né, pode acontecer com qualquer um, é algo distante. E aí uma coisa que a gente, quando a gente estava brigando, hoje uma nada tem um plano de adaptado, com um elevador, né? Apesar de que o não funciona. Mas tinha um momento que a gente estava brigando por isso, lógico, com as pessoas de deficiência. E aí, falava assim, mas a pessoa com deficiência não anda de ônibus. Aí a gente, então você vai esperar a pessoa, aí falar com a pessoa com deficiência, fala assim, a gente não anda de ônibus porque não é adaptado, então, né? Então, realmente, a gente não precisa esperar ter a pessoa com deficiência, né, para ter um prédio adaptado, carros adaptados, assim, acessíveis, na verdade, né, acessibilidade para a pessoa com deficiência. Então, isso é algo que realmente tem que ser universal. Né? Deixa eu só me apresentar. Eu sou a professora Leonela, então eu comecei a minha graduação na Educação Física em 2004. E logo que eu entrei, eu comecei a participar de um programa de extensão chamado PROAND. E eu acho que não sei se todos conhecem, mas o PROAND é um programa de atividades motoras para pessoas com deficiência, da UFAM. Né? E lá tem a parte da reabilitação que é no hospital, que é só para pessoas com lesão que acabaram de se tornar, ter uma lesão física, né? Teve uma lesão medular. E na educação física, na faculdade de educação física, que é esporte, atividade motora, são pessoas que querem praticar um tipo de esporte. E lá que eu vim ter essa experiência com pessoas com deficiência. Né? Eu passei minha graduação inteira nesse programa, e lá que eu vim entender o que é olhar para a pessoa e não para a deficiência. Lá a gente utiliza muito o slogan desenvolvendo potencialidades e não superar limites. Né? Tem muitos, superar limites. Então, porque quando as pessoas veem a pessoa com deficiência, tem logo uma coisa assim, nossa, cheio de limitações, né? Não pode fazer nada, coitado. E a gente usava sempre uma charge, que era até uma pessoa com deficiência física que fazia, que era justamente isso. Uma charge que é coisas que ele vivia. Por exemplo, vai falar com uma pessoa com deficiência que tinha função. 18 anos, mas como criança, como se a pessoa com deficiência física, a pessoa que está no atividade de roda, não tivesse o cognitivo ali preservado, né? A deficiência, por exemplo, na atividade de roda, no ocupado, é no físico, não é no cognitivo. Então, essa parte do lidar, né? E hoje, quando eu vou ministrar curso, por exemplo, me perguntam muito isso, como eu falo com a pessoa com deficiência, né? Eu falo,
misturados, né? São várias patologias e juntas e várias especialistas juntas também. E aí, lá no PROND, eu sempre me interessei também por dança, porque eu participei de 2 projetos de extensão, o PROND e o GEDEF, que era o grupo experimental de dança da FEF. Né? O GEDEF já nem sei quanto tempo. Hoje eu sou coordenadora desse projeto, mas quando eu entrei, eu entrei participando, dançando, e eu gostava muito de dança. E quando eu entrei no PROND, eu comecei a trabalhar, abrir uma turminha, eu fiz iniciação científica, com dança, para pessoas com deficiência, tinha uma turma de pessoas com autismo, comecei a trabalhar, e aí formei, fiz mestrado, fiz concurso, passei na UFAM como professora, e entrei para a área de ginástica, dança e atividades culturais. E aí, quando eu entrei a FEF, ela precisava de mais projetos, né, de dança, de ginástica, e só que eu passei a graduação inteira no PROND. E na verdade, assim, por que eu fiz então dança? Porque eram 3 amigas, né? Contando a minha história. Eram 3 amigas. Aí nós 3 íamos no PROND, trabalhava com pessoas de deficiência, mas eu trabalhava com pessoas de deficiência e também tinha esse gosto pela dança, pela ginástica. Tinha outra que trabalhava com deficiência, mas também estudava muito no desenvolvimento e aprendizagem motora. E tinha a professora Minerva, que hoje quem está coordenando o PROND, que só trabalhava mesmo com atividade motora para pessoas com deficiência. Então, a gente foi um concurso de umas 7 vagas, e aí cada uma escolheu uma para a gente não concorrer entre a gente, né? Eu escolhi essa área da dança, a Minerva foi para a área de educação para pessoas com deficiência, e a nossa família foi para a aprendizagem motora. E aí, quando eu entrei, eu tive que abrir uma área de extensão, porque os professores novatos foi incentivado essa questão do projeto, e eu me fiz, mas eu trabalhei minha vida com pessoas com deficiência. Aí é aquela coisa, né? Para mim era mais fácil trabalhar com pessoas com deficiência do que o contrário. Como eu trabalhei, uma questão de convívio, de experiência, mas de prática. Eu passei minha vida toda ali, acadêmica, trabalhando com pessoas com deficiência. Então, eu tive pouco contato, assim, trabalhar com pessoas não com deficiência. E aí eu abri o DEPT, né? Que era o dança esportiva para pessoas com deficiência. Hoje ele já é um programa maior, mas eu comecei a abrir 3 turmas, que era uma para pessoas que valem a cadeira de roda, cadeirante, e 2 para pessoas com deficiência física e intelectual ou andante, que era uma de criança e outra adulto. Aí pode passar o slide, pode passar de novo, pode passar. Aqui só para esse slide antigo, eu vou só mostrar a história para vocês. Então, para iniciar esse projeto, ele foi aprovado antes de existir um fomento do governo federal, que é o MEC-SETU, acho que tem também, para projetos de extensão. E aí foi aprovado, e aí eu consegui trazer 2 professores de dança cadeira de rodas, que fez o curso, que a Federal fez o curso, né? Levou, né, alunos da UEA também, então veio o pessoal da UEA, o pessoal da Secretaria da Pessoa com Deficiência fazendo, e a gente na UFAM. Foi umas 30 pessoas fazendo, né, esse curso. E aí, na verdade, esse curso, ela trouxe, foi um curso para dança de cadeira de rodas, porque era mais específico, mas aí pode passar. E aqui a gente abriu a turminha, né, que é uma turma de deficiência intelectual, para pessoas com deficiência intelectual, essa eu acho que é infantil. E aí a gente tinha uma turminha, quando a gente abriu, como tinha crianças, vamos fazer de roda e adultos, nós abriu 2 turmas. Para crianças, né? E a turma de adultos, que é essa quando o Thiago entrou, o Thiago inclusive veio de lá, né? Quando o Thiago entrou no grupo, a gente uniu tudo, né? Criança, na verdade não tinha mais criança, mas era uma adolescente, as crianças estavam sendo adolescente e adultos, a gente só tem um grupo. E aí, nessa turma de cadeira de roda, a gente trabalhava muito a dança de salão, que é um andante e um na cadeira de rodas. Passa um pouquinho. Aqui, aí, pode deixar uma foto mesmo. Pega as fotos agora que vocês só olham para esse lado. Peraí, foto.
positiva, né? Para pessoas sem deficiência, tem também para usuários de rosas, que sabe legal, mas depois não. O nosso grupo basicamente era muito ativo, eu até entendo, porque é muito complicado você abrir um projeto para pessoas com usuários de roda, porque falta acessibilidade, até a questão do transporte, então é um pouco mais difícil. Então, lá no fundo, já tinha para onde, então já tinha acessibilidade para mais fácil. Volta só um pouco na primeira foto. E aí, a gente mudou para DAPT, que era dança para pessoas com deficiência, e eu jogo para DAPT, porque como eu falei, eu tinha mais experiência com pessoas com deficiência e depois eu fui abrindo, né, para pessoas sem deficiência. Então, hoje o ProDAD é um programa de dança, atividade sem deficiência ginástica. A gente tem turma de ginástica, a gente tem intensidade abaixo, de dança, e as turmas para pessoas com deficiência continuarem. Então, tanto que no nosso objetivo, a gente coloca até assim, no nosso site lá, os públicos, né? Por questões errado, mas se a gente não colocar, as pessoas não vão saber que a gente atende também pessoas com deficiência. A gente coloca lá crianças, adultos, idosos, adolescentes, pessoas com deficiência, porque se a gente não colocar, as pessoas não procuram, né? E aqui foi um evento que a gente fez, eu acho, da Semana da Inclusão, que eles lançaram lá na CEMED, inclusive, para subir nesse palco aí não tinha rampa, eles tiveram que ser carregados, né? Na verdade foi um prédio assim, totalmente sem acessibilidade. Para entrar no elevador eles desmontaram a cadeira, aí para dançar tiveram que ser carregados, eu me estressei, né? E aqui foi essa segunda foto. Se eu tivesse dado, não deixava dançar. Mas eu não queria. Eu como coordenador, eu falei, aí eles, não, professor, porque eles eram planos de dançar, né? Eles estão aqui, vamos dançar. Eu falei até assim, só por causa que vocês querem, eu vou ficar. Porque eles são o público, né? Vocês querem. Mas aí eu comecei a exigir. Eu tenho dado para o pessoal vir dançar, e eu falei assim, é acessível, como é que eu prego? Eu comecei a fazer várias exigências, então eu não aceito agora. Levar para qualquer lugar, mas foi por causa disso. Aí chegou aí, eu já me estressei no início, o ônibus não era adaptado, aí tiveram que desmontar a cadeira para entrar no elevador, aí para subir, tanto que eu peguei só os homens, as meninas dançaram embaixo, que eram mais leves, para carregar, então, coloquei só um menino, tá aqui porque às vezes grandão. carregar, né, e aí também implica a saúde da pessoa, assim, a pessoa não pode ser manipulada de qualquer jeito. Isso. O risco da pessoa derrubar a pessoa, né, e causar alguma sequela, as pessoas não pensam nisso. E aí eu comecei a exigir, né? Então, esse grupo, quando ele é chamado, eu procuro saber como é o prédio. E fiz uma reunião com ele, falei, gente, a gente não precisa aceitar dançar em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Não precisa, a gente não precisa aceitar isso. Vamos aceitar no que dá as condições para vocês apresentarem. Aí eles são lá na mostra, essas duas últimas são na mostra da faixa junina, na mostra quadradinho. A gente sempre tem a mostra quadradinho no final do ano, inclusive esse ano a gente está tentando levar o grupo para um teatro para fazer a nossa mostra. E aí tem, todos participam, né? Pessoas com e sem deficiência participam da nossa mostra quadradinho. E aí hoje está bem consolidado, e uma coisa que aconteceu, por exemplo, você fala assim da questão do ser empurrado, Glória, né? Teve eles já dançaram no Teatro Amazonas, já foram para tão chique esse pessoal. E aí eles foram convidados para dançar em um lugar, e foi um coreógrafo ensaiar, e aí eu estava no doutorado em São Paulo. Acabei de voltar do meu doutorado, porque finalizei em dezembro do ano passado, cheguei esse ano em Manaus. Voltei, na verdade, né? Estou na hora. E aí, voltei para o seminário amazonense de atividade muito adaptada, que é o PROND sempre promove, e eu fui fazer o curso de dança para de roda. Eu sempre sou chamada para esse curso. E aí vim para Manaus, e aí a minha aluna, encontrei ela, né? Professora, a gente vai desistir, a coreografia está horrível, eu não gosto. Eu falei, calma, peraí, deixa eu lá ver a coreografia, né? Porque a pessoa era da dança, eu conheci e tal. Aí fui ver a coreografia, na verdade era uma única parte
Mas assim, é a questão realmente de ouvir a pessoa com deficiência, né? Então assim, hoje eu cheguei 2 vezes, eu cheguei, o Thiago está me empurrado aqui. Né? O Thiago não ele anda sozinho, ele vai no banheiro sozinho, né? Eu sei que talvez ele, não vou falar para o Thiago, mas talvez ele é muito educado para dizer que não precisa ser empurrado, né? Mas depois o Thiago ser empurrado. Mas assim, essa falta de adaptação do prédio precisa realmente. Não consegue. Aí é uma questão da acessibilidade, né? Precisa o Thiago chegar aqui, com certeza não ter um olhar agora para essa questão. Mas já deveria ter tido antes. Então, assim, e aí ela se incomodou de ser empurrada, né? E ela falou assim, porque a dança nos trouxe autonomia, porque é uma coisa assim, bem legal de a gente já ouviu várias vezes o relato deles. A questão da estética, do cuidado com o olhar, as pessoas passaram até um olhar diferente, né, para a pessoa que dança. Porque assim, às vezes a pessoa pensa que nem pode dançar, as pessoas olham uma pessoa com cadeira de roda e falam assim, ai, pode dançar, não sabe, não, dança só pra gente, né? E várias vezes que eu vejo pessoas com deficiência física na cadeira de rodas, eu pergunto, você quer dançar? Quer vir pro projeto? Sempre não vi, e às vezes não, porque nem sabe se pode dançar, né? E a gente fez até um projeto de pesquisa com esses relatos, e é engraçado, assim, como os relatos são parecidos, né? Eu pensava que eu podia dançar, eu nunca me imaginei dançando, né? E aí esse projeto ele vem meio para puxar essa autonomia, né? E mostrar para onde ele traz a parte esportiva, mas lá no projeto a gente traz a questão da dança, que eles podem dançar, que a dança é para todos, né? E aí ela tem a Cris, ela está lá desde 2014 quando a gente começou, o projeto, que era David ainda. E aí ela ficou super envolvida, só que ela não tinha coragem, talvez por ela pessoa ser nova ali, né, de expor, não, peraí que eu vou conversar, vamos mudar isso. Aí mudaram, foi linda, a coreografia estava muito bonita, né? Era só essa parte que ela estava sendo empurrada que incomodou e fez com que ela quisesse desistir. Não só ela, porque ela falou pelo grupo. Então, o grupo está desanimado, não sei o quê, não, vou lá ver. E aí a gente mudou e deu tudo certo. Mas essa questão mesmo do olhar, né? Para a pessoa, e não para a pessoa. E quando eu vou poder ministrar um curso de dança, eu sempre trago o que é deficiência para você, o que você entende por deficiência, né? Para entender, porque às vezes a pessoa fala, deficiência é limitação, é uma pessoa que não vai fazer nada. A gente ouve muito, então a gente precisa entender o que é, principalmente, primeiro, né? Que é uma pessoa, e a deficiência é uma característica, é uma alteração na estrutura ou função do corpo, né? Lá na nomenclatura de deficiência não vai ter uma pessoa inferior, uma pessoa
Não, essa não precisa. Então, principalmente no outro vídeo, volta só um pouquinho, não precisa passar o vídeo nessa comunhão, vocês podem ver que eles dançam sozinhos. As pessoas estão do lado, mas a gente sempre procura fazer com que eles tenham essa autonomia de dançar sozinhos, de ensaiar. Eles ensaiam. Aqui todos têm deficiência intelectual, então eles ensaiam, né? Então eles apresentam a partir da potencialidade que eles têm. A mesma coisa na turma de usuários de roda, uma coisa interessante é que na dança de salão, sempre quem conduz é o homem, né? Com cadeirante, com usuários de roda também. Se o homem é usuário de roda, é ele que comanda a dança. Tanto que tem uma vez que eu fui dançar, até nesse último vídeo aqui, vou mostrar porque geralmente eu danço só quando não tem mais ninguém pra dançar. E aí eu errei. E eu fui fazendo um giro errado, ele que me conduziu pra eu fazer o giro certo. Então, assim, é ele que conduz, né? Não é quem conduz é o andante, não. Quem conduz sempre é o homem, assim como na dança de salão, né? E aí a gente trabalha muito a questão da autonomia e também de eles apresentarem por si só. E é uma coisa bacana, porque às vezes a gente vai para uns lugares e eu já vi a apresentação de pessoas com deficiência intelectual que colocar a criança ali, as crianças ali, assim, de qualquer jeito, não ensaiaram, ficou assim, só porque pessoa com deficiência tem que ser de qualquer jeito, sem ensaio, sabe? Então, assim, a gente sempre procura fazer com que eles têm uma formaçãozinha, eles têm um movimento, então a gente sempre trabalha por essa autonomia, seja deficiência física, intelectual, auditiva, né? E aí, nessa turma aí, já tinha uma menina que era surda, e aí a gente foi fazer uma iniciação científica com ela, e a gente foi ouvir, né, a experiência dela. Ela falou assim, às vezes é um pouco chato, porque eles demoram, porque como ela jogou com uma pessoa com os alunos com deficiência intelectual, às vezes demoram mais para entender. Então, como ela só era surda, e aí ela pegava mais rápido, ela falava que às vezes era cansativo, porque esperando por ele. Então, e a gente não sabia disso, né? Foi legal a gente ter essa escuta também, porque a gente começou a ter estratégias com ela também, porque afinal de contas a deficiência era diferente, a estratégia tinha que ser diferente também, né? Então, olha aí, a gente trabalhando vários tempos e a gente ainda tem os nossos erros, né? Mas eu acho que é legal a gente dar sempre essa escuta para a gente também aprender, conhecer, melhorar
conversa, eu focar para esse público assim. E aí eu fiz dança, fiz psicologia, então, talvez por isso tinha sempre essa dor muito grande, assim, esse incêndio dentro de mim de viver e estar neste lugar, nessa fala, nessa escuta, nesse movimento, né? Nesse movimento. Mas me incomoda o fato de que isso não precisava ser assim, não precisava falar só sobre deficiência do João, e eu nela teve uma experiência na faculdade, eu tive um caso na minha casa. Tudo poderia tratar isso muito como se desde a nossa educação infantil as pessoas com deficiência fossem tratadas muito tranquilamente. Não precisávamos ter essas estigmas. Poderia ser mais naturalizado. O medo, o estigma, não precisava mais desse preconceito. E tanto que esse tipo de tema nem precisava mais estar sendo discutido, porque já era algo tão naturalizado, tão comum, e os direitos humanos já estavam tudo assegurado, né? Essa é a grande realidade. Mas não é, então a gente ainda está fazendo esse trabalho de formiguismo. Um outro item que me chama a atenção nas falas recentes, as vozes. A voz da pessoa com deficiência tem validade. A pessoa com deficiência não está no canal de curtidos. Ela não fala, ela não voz, ela não fez, né? E não é eu vou dar a voz dela, ela tem a voz. Eu espero que ela não pudesse. Não, obrigada. Então, assim, a voz da pessoa com deficiência. E aí, talvez carregando essa bagagem, essa inquietação interna, todos os meus trabalhos de pós-graduação, mestrado, doutorado, eu sempre fui atrás dessa voz. E aí, no doutorado agora, eu tive uma experiência de que eu queria ouvir as pessoas com deficiência, porque a medicina vai falar, a fisioterapia vai falar, a educação vai falar, um monte de áreas científicas vai falar sobre o que é deficiência. Ok, o conceito a gente acha rapidinho nos compêndios, né? Mas eu queria ouvir, João, o que é para você, né? Então eu fui atrás dessas vozes, captei os dados, depois que eu captei eu não defendi. Eu voltei e falei, João, eu escrevi isso, fiz uma reunião toda. Você concorda? É isso, está respeitoso? É isso, posso transmitir? E aí eu tive que ter esse aval. E de todos os meus entrevistados, eu disse, muda essa parte aqui, acho que você me interpretou mal. E aí eu, beleza, interpretei, é isso, dar essa voz, porque tem um monte de gente que faz a pesquisa, faz a extensão. Eu trabalho com inclusão, entrevistei mais deficientes. Aí a pessoa vê a publicação, nossa, não falei nada disso, cadê minha voz original? Jornalista agora Tá tudo errado. Então, essa gentileza também que eu penso que nós temos de ter. A voz tem que ser respeitada, né? A voz tem que ser respeitada. Quando vocês sentem-se mal, quando fulana, professor Getúlio falou isso de ti. Aí a pessoa fala, Getúlio, você falou, de fulano, tô nem sabendo. É muito isso, essa distorção. As vozes precisam ser respeitadas na íntegra. E nós estamos estudando esse movimento, é da voz mesmo. O mínimo de humanidade e de respeito, né? Dar essa voz. E aí, outro ponto que me chama aqui a atenção, claro, quando você falou da voz, né, a pessoa com deficiência, a gente fez lá no UFAM, o PROANT, na verdade, ele promove uma campanha chamada Respeito e Passa Adiante. É justamente essa questão do respeito, né, os nossos alunos, o PROANT atende mais ou menos umas 300 pessoas com deficiência, né? Então, nossos alunos sempre traziam demandas. Professora, ninguém dá, por exemplo, o lugar lá no ônibus que é destinado a pessoas com deficiência. Quando eu vou estacionar, porque tinha que parar, tirar a cadeira, muitas vezes a mãe tem que carregar o filho. A gente estava buzinando atrás para sair logo da frente. Ou a vaga do estacionamento, é uma coisa assim que a gente tinha que estar. E aí surgiu uma campanha que respeito justamente isso aí. Começou com dentro da UFAM, depois se tornou uma caminhada, depois uma corrida, e o negócio está bem grande e é anual. Então a gente faz essa campanha de sensibilização, né, que veio justamente dessas demandas que a gente trouxeram, né? De sempre estar. A gente tem que deter, se vocês
mas a gente não podia dançar. E também, há pouco tempo, só na cadeira de rodas, mas eu não apenas. Mas com muitas dificuldades agora, da então mais velha, resolvi experimentar em Brasil. Então, é hoje. E vendo o pessoal dançando lá na fome, da FPBol, despertou um sonho de querer entrar na faculdade de dança. E hoje eu estou aqui. Chegou, né? Chegou. Tem uma coisa que é assim. Tem uma coisa também que é, eu tenho colegas que fizeram dança lá na cabeça, sobre deficiência, e eles entraram para pesquisar e escrever sobre deficiência na dança. Né? E aí ele disse, assim, alguém dos professores disse, você tem que dançar, porque né, uma pessoa com deficiência, aí ele disse, não, eu quero ser professor, né, quero me formar mais na pedagogia da dança, não quero ser coreógrafo, dançarino. E aí eu vi a imposição de por que os outros optam por dançar ou não dançar? Tem gente que na faculdade de dança nunca foi dançarino. Né? Era da educação física, era esportista, e entrou na dança porque quis fazer outra faculdade, ou quis outra formação, mas queria ser, se especializar como pedagogo, como professor. E aí eu vi do zero, assim, tem que dançar, é importante, mas é importante também ele ser um pedagogo e escrever no lugar de educação e dança. Sem fazer coreografia. Os outros não são obrigados a dançar, porque ninguém é obrigado a dançar. Então, essa coisa das vezes, entrou na faculdade de dança, né? E a gente tem que dar um feedback para o outro, não deve, que nós somos também pagados. Não, somos outras coisas também. Sabe? Essas cobranças que ficam colocando a gente no mesmo lugar, na sigla, né, de pessoa, de PCD. Né? É muita coisa, né, gente? Muita informação. Vamos abrir para perguntas? Boa noite, professor João. Sou Daniel, sou professor da Rede Municipal de Ensino, sou acadêmico de dança da UEA, terceiro período. Para rever aqui a professora Janela, que é minha contemporânea de UFAM, também educação física. Eu fiquei só uma pergunta para o professor João com relação à fala, né, que você colocou em relação a. Quando o senhor fala que vai na praia, que não tem que pegar, tal. Aí isso me deixou um pouco instigado, porque eu comecei a fazer observação e as minhas anotações aqui. Eu acho assim, pela questão cultural também, né, pelo conhecimento que o senhor tem, teve uma outra formação, uma educação, é uma coisa, um posicionamento meu, né? Mas eu digo assim que muitas pessoas que fazem ou agem daquela forma, não seria uma forma de ser grossa, mal educada, nem nada. Na verdade, eu acho que falta mesmo ainda para a gente é mais informação, né? Porque você já tem uma formação, tem conhecimento, né? Tem a sua autonomia, mas aí você observa que uma pessoa que não tem uma formação, um conhecimento, tenta, uma pessoa simples, humilde, que vai tentar ajudar uma pessoa, aí do nada a pessoa vai lá e trata de uma forma, como você colocou, um pouco meio que grossa, né? Foi isso que me deixou um pouquinho até, mas eu, se eu não tivesse esse conhecimento, né? Mas eu sei que a pessoa precisa, né, naquele momento. Eu sei que com o tempo ela pode adquirir a questão dessa autonomia, mas aí isso vai de pessoa para pessoa, né? Porque a gente encontra também pessoas que adquirem deficiência, já nascem com ela, e não tem essa questão da aceitação. E aí, o que eu vi que você colocou aí, que eu acho legal, é sobre essa questão da cartilha. Né? Então, acho que é um passo a mais ainda, que a gente realmente precisa construir documentos, normativas, orientações, enfim, ferramentas que a gente possa ajudar a sociedade a começar a ter essas informações. Sei que hoje nós temos, eu sou jornalista, né? Sou formado em jornalismo. Hoje nós temos acesso às redes sociais, Instagram, WhatsApp, então seria legal. Não é uma fórmula, mas isso aí já vem acontecendo, que as pessoas têm informado. Hoje nós temos as universidades, por exemplo, a UFAM, o ProAntes, são 23 anos de ProAntes. Essa semana completou 23 anos juntamente com o Feldan, né, que eu sou idealizador, fundador, completa 23 anos hoje, por sinal. E aí dizer assim para vocês que a instituição ela já tem 23 anos de mercado, né, aqui no caso Amazonas, né, em Manaus, já tem toda uma bagagem para poder também ajudar. E na verdade foi uma leitura minha em relação ao que você colocou, né, porque eu fiquei assim meio que, poxa, mas eu acho que muitas pessoas ainda precisam ter acesso à informação. Aí um outro ponto, eu vou fazer isso direto, tá? Você vai demorar. Foi maquiado? Mas deu pra entender, gente? Não, mas eu deu 2. Deu isso. João, deu pra entender, né?
Deu para entender depois. Mas é porque eu sei que o tempo também é um pouquinho curto, eu devo acelerar no nível 5, né? Aí o outro ponto é para a professora Lianela. Aí vocês podem fazer as suas colocações. Com relação ao Proland, por exemplo, eu conheço o trabalho do Proland, a minha turma foi uma das primeiras, junto com a professora Minerva, né? Porque a professora Cátia foi nossa professora, né? Além de formar educação física, como falei. Né? Então, assim, a gente tem nós somos uma geração que nós pegamos uma professora que já veio com essa qualificação de doutorado, que ao fundo já estava tendo seu quadro de doutores, né? E aí a gente começou a conhecer um pouco desse trabalho. Aí eu fiquei assim, até comentando comigo e com os amigos ali atrás. Eu trabalhei na Câmara Municipal, fui assessor parlamentar, e nós temos uma lei municipal, que é a lei sobre a questão que as escolas públicas e privadas, elas conhecessem a disciplina, não seria disciplina, conhecessem o que é educação física adaptada. E essa lei, ela existe, mas eu não sei como é que está a questão da cobrança. Aí eu perguntaria para a senhora, para que você possa me responder depois, sobre essa questão, como vocês têm bastante tempo de bagagem e essa experiência toda, é know-how mesmo. Por que não criar, na verdade, uma audiência pública também para a sociedade como um todo? Porque, assim, eu sou CEMED, como a professora Miriane aqui, nós somos CEMED. E aí eu vi a apresentação lá no teatro, lá no nosso auditório, a questão da estrutura, que realmente eu não sei se está dentro dos padrões. Aí quando o Thiago fala que o elevador está meio ruim, para mim eu também não sei nem como é que está a situação. Seria interessante também a própria universidade criar esse diálogo, esse discurso, para que realmente verificar se existe alguma lei, como é que está, porque vocês estão comentando, né, e discutir com a sociedade para que, tipo assim, não só a CEMED, mas outros prédios públicos. Eu acho que em algumas escolas hoje começamos a caminhar um pouquinho em relação à estrutura. São dados os primeiros passos, mas é preciso ainda mais. Essa formação anticapacitista, né? A gente chama de cultura anticapacitista, igual antirracismo, né? Que é, as pessoas negras precisam de informação sobre racismo, as mulheres precisam saber de informação sobre feminismo, né? As mulheres também são machistas, reproduzem o patriarcado, e as pessoas com deficiência também reproduzem o capacitismo. Eu não posso, eu não consigo, ou a passabilidade, não tem a passabilidade, né, da cor, a pessoa mais retida, menos retida, como ela é tratada na sociedade brasileira. Da mesma forma a deficiência. Por exemplo, trabalhando numa assessoria de um aplicativo, aí começou logo me dando raiva a pergunta do técnico lá que era: eu vivo com raiva, gente. Mas eu sou legal. Aí eu disse assim: mas tu acha que vai acessar mais? São pessoas cegas ou surdas? Quase que eles ligavam o load. Já está começando pela exclusão, está tudo errado. Né? Então, como eu vou saber? No aplicativo de acessibilidade, de cultura do acesso, começa já pensando que vou ter mais pessoas cegas que vão utilizar. E sempre uma coisa muito legal, na cultura, a gente chama de cultura DEF, que é pensar que o corpo com deficiência ele é uma cultura também dentro da nossa cultura. Por quê? Porque tem um olhar de mundo sobre o mundo. E isso é uma cultura. Entende? Se você é atravessado, né, dentro da sociedade pelo modo como as pessoas te veem ou como foi criado, por exemplo, o nosso ambiente ele precisa ser adaptado a um corpo, né? a vários corpos. O design universal não foi criado para pessoas com deficiência. Né? Por exemplo, o Edu é um amigo meu lá de Salvador e eu moro num apartamento que é dele. Né? Você chama de kitnet dele, você chama de estúdio para kitnet. E aí eu fui morar nesse apartamento porque ele tinha saído, foi para Santa Amaro e arrumou para mim. Quando eu cheguei, aí eu fui percebendo como não tinha nenhuma barreira cadeirante, não tinha barreira nenhuma. Na casa, tudo era mais baixo. Aí eu lembrei, usando a casa. Isso é uma forma de existência de cultura, entende? E aí a gente pode sempre pensar, talvez, quando a gente olha como é importante ser anticapacitista, pensar que no seu convívio, mesmo que você não tenha uma pessoa com deficiência, passe a ter. Porque aí você constrói uma casa inclusiva. Entende? Você constrói uma calçada pensando que essa calçada é usada por você, por uma sociedade toda. Então cria aqueles montrões que é a nossa cidade brasileira. Tá? Você vive escalando uma rua. Então, por que eu não faço
faço um bandeira que tenha, estou falando de privilégios também, né, gente? Mas quem pode, né? Quem pode, quem consegue? Por que a gente não faz portas mais largas da nossa casa? Né? E tem tanta coisa errada, que, por exemplo, porta de vidro tem que empurrar, né? Elevador com um botão muito alto, pias que a pessoa, né? Até a pessoa de estatura, de uma estatura mais baixa, tem dificuldade de lavar as mãos. Eu fiquei em um hotel pela primeira vez, 5 estrelas, lá em São Paulo, lá no Itaú, tudo errado. Para mim, para o Giovanni Venturini, que é um ator com nanismo, para um colega que tem baixa visão, tudo errado. Primeiro que o meu quarto era um banheiro. Já entraram no banheiro? Essa orientação, né? Para entrar, se tiver molhado, colocou o pé, vai colocar outro pé, escorrega. Eu não tinha opção do outro pé. E aí, era muito estreito também o box. Tinha um vidro todo, aí do box para a parede era inseguro. Ou seja, eu tinha que ser uma MacGyver. Entrar assim meio de banda e pular para dentro da pia, ou entrar sentado, uma história. Na coreografia para a morte. Se eu pegasse e batesse a cabeça, ainda tinha. Não, mas tem um ferro, já está passando aqui. Bater a cabeça esse ferro. Não ajuda em nada. E aí o Giovanni tinha dito para o Itaú Rural que ele tinha nanismo, então às vezes ele precisaria de um banheiro adaptado mais baixo ou uma banqueta para ele usar certas coisas. Ele já foi no hotel, que ele não foi com a esposa dele, que era o hotel chamando gente para desligar o ar-condicionado, né? Mudar o quarto 3 vezes. Então, tudo isso é capacitismo. Até não adaptar o evento sabendo que as pessoas, por exemplo, se aqui a gente tivesse pessoas que não tivessem Bíblia, a gente estava excluindo as pessoas. E às vezes a gente já cria o evento, e tem uma coisa muito legal na cultura DEF. Transforme os materiais, os recursos assistidos com estética do trabalho de vocês. Quando vocês fizerem vídeo dança, vídeo performance, é muito legal. Fica, na verdade, muito interessante você ver um trabalho em que uma audiodescrição entra no texto com uma forma poética de dizer para a pessoa que não enxerga, não só para a pessoa que não enxerga, o que está acontecendo. Muda tudo de estética do trabalho. Por exemplo, nesse novo trabalho que eu faço de dança, eu faço mini-contos. E aí eu fui aprender no Libras, e aí eu disse, cara, você vai fazer mini-contos, em que eu vou compondo a dança, fazendo símbolos e sinais em Libras, contando as histórias. Mas nem todo mundo vai entender, você vai fazer exatamente isso. Quem for surdo ver o trabalho, vai entender, ele vai ter vontade. Porque o curso do DEF, ele é uma tecnologia também, gente. A gente tem outras tecnologias, por exemplo, estava fazendo um concurso lá em Fortaleza, no estado, várias pessoas lá com o celular, aquela coisa de ter que dar o celular para botar na sacolinha, deixar o celular ligado na sacolinha, começou a fazer barulho, e o furgão conversando e atrapalhando a prova. Aí eu só pensei o quê? Se todo mundo falasse Libras, a gente não estava atrapalhando a prova. Porque a Libras é uma tecnologia silenciosa e educada. Quem é o celular? Pessoal, a gente tem 15 minutos perdidos da prova. Se fosse Libras, todo mundo, eu vejo nas reuniões, tipo a gente aqui, aí meu colega, um colega que fala Libras com um colega aí, só mais conversando no meio da reunião e não atrapalha. Olha que tecnologia maravilhosa. Entendeu? Vocês já viram uma pessoa cega ou lendo no computador ou no celular? É incrivelmente uma tecnologia. Não é superação, é uma tecnologia do corpo. É uma velocidade 5, não é aquela 2 que a gente escuta. Que você fica. QR Code, não reclame de carregar QR Code, é capacitismo, porque o QR Code é um recurso maravilhoso de inclusão das pessoas cegas, não depender de outra pessoa para ler o cardápio para elas. Elas colocam lá e escutam o cardápio, que por sinal, pega um cardápio grande, coloca uma pessoa cega junto com você para ler o cardápio. 30 segundos ela. Quero isso. Já sabe, desde quando a gente vai ler, a máquina lá diz, não
tecnologia. Libras é uma tecnologia, Braille é uma tecnologia criada por pessoas com deficiência. Tá? Tem um colega que ele tem, só para terminar o último lá, ele tem baixa visão, e ele foi chamado para fazer um insight de um evento virtual na pandemia. E aí ele foi, disse, ó, vai dar tudo errado para quem tem baixa visão e quem é daltônico. Se não fosse um especialista de design que tivesse uma baixa visão ou fosse cego, ele não sabia aquela informação. Bem? Então, ele ter a formação de ser uma pessoa com deficiência fez com que ele mudasse a configuração toda do software. Então, entendam que a gente aprende e sabe as coisas de uma outra maneira. E é uma formação contínua essa forma de capacitismo, anticapacitismo, entender quem é com deficiência e quem é sem deficiência. Para a legislação, na verdade, assim, eu fui esses dias na semestre, nunca mais fui no auditório, né? Não sei como está, se já tem rampa, mas o elevador continua. Toda vez que eu entro no elevador, assim, a cadeira está dando mais, ainda vai ter que ser desmontada. Mas o Pronto tem se encontrado para participar de algumas reuniões lá na Câmara, né? E todas as chamadas ele vai, participa, traz a realidade, mas é uma questão, eu acho que a maior barreira realmente é atitudinal, né? Acho que tem que ter o olhar mesmo de alguém, né, que olhe para isso, para tentar realmente olhar para os nossos prédios públicos. São prédios antigos, né? Aqui, por exemplo, o próprio da UEA, né? É um prédio antigo, então, para mexer, tem que ser realmente muito investimento e muita vontade de querer fazer esse investimento. Então, essa questão da acessibilidade dos prédios públicos, principalmente, é algo assim, bem gritante. Algumas acessibilidades já tem, porque a nossa média já percebe que tem o baile, né? Tem o chão também, algumas acessibilidades já tem. Não sei no auditório, mas o elevador para cadeirante ainda não dá, né? Ainda não funciona. Também a gente nunca mais pensou lá. Então, mas assim, eu percebo que o projeto tem sido chamado mais do que antes. Nessa apresentação foi 2015, então a pessoa, talvez eu tenha mostrado para vocês, mas talvez já hoje já tenha alguma mão para lá, não sei. Foi 2015, mas não tem sido chamado. Por lá no FAM, não sei na tua época, né? Mas tinha pouca acessibilidade, né? Hoje quase nada, né? Hoje já melhorou, mas isso é uma briga da Mostra Caixa, do Pronde. Hoje tem a rampa para subir, por exemplo, nós não tem elevador, mas tem uma rampa para acesso ao segundo andar, tem algumas rampas nos próprios corredores, tem um banheiro adaptado, tanto em dois locais. Melhoraram ali o estacionamento para os ônibus, que hoje tem o transporte que leva, né, as pessoas precisam estar lá. Então, melhoraram ali para os ônibus estacionarem, para eles terem uma entrada melhor ali, né, para o estacionamento do ginásio. Então, na universidade, a gente tem brigado e melhorado bastante. Em relação à legislação, a gente tem participado mais das reuniões, mas realmente eu acho que parte das barreiras atitudinais, né, e do investimento. A gente precisa disso para realmente ter uma melhora nos nossos prédios públicos. Aí, só para finalizar, professora, eu vi aqui um dado muito importante, são 24%, né, da população ela de pessoas com deficiência, né? Então, assim, eu vejo que a gente, eu acho que não digo só Manaus, eu acho que Manaus, a gente deu até um salto significativo em relação ao atendimento, né? Mas eu digo assim, por exemplo, aqui na UFAM, na UEA, ao próprio UFAM, com essa parceria que se tem hoje, porque eu até achei legal quando vocês foram lá na FEF fazer o curso, porque a gente tinha que entender, a preocupação toda nossa era, eu sou professor, né? Então, tipo assim, a preocupação toda nossa era Thiago, chegando agora, que legal, como é que vai ser feito, né? E a gente viu a preocupação da casa, de um casa UEA se preocupar em fazer todo esse atendimento, a questão da acessibilidade, porque é uma coisa nova, né? Por exemplo, não é meu perfil trabalhar com deficiente, eu acho que eu vou começar a entender um pouco mais aqui dentro da casa. E eu fico muito feliz de ver essa grande parceria entre a UFAM e a UEA, que vocês estarem juntos, né? Fazendo parte desse bloco,
né, buscando as melhorias. E hoje a gente tem um rapaz que está aqui para a gente aprender com ele também, né? Ele também vai aprender conosco o que é realmente a dança. Eu fico muito feliz com a universidade, está procurando ver essas melhorias, a questão de banheiro, de ter acesso à sala de dança, enfim. Eu acho, professor João, que a gente começa assim, né, ter essa perspectiva nova em relação à dança aqui na Amazônia, tendo esses personagens, né? Enfim, que eles realmente possam ter acesso e adquirir a sua autonomia. E também são bem ansiosos o teatro entrou no curso de dança, entrou no de dança. Vamos aprender com ele. Respeitem, conversem, né? Porque pergunta, ele vai falar algumas coisas quando precisar, talvez, né? E é uma construção. Agora tem coisas que a gente pode acelerar, sabe? E não precisa, por exemplo, a gente tem uma pessoa com exercício em casa para se sensibilizar com a diversidade dos corpos, né? A gente fica muito esperando as coisas acontecerem. Né? E tem uma coisa também que é a gente boicota um bar quando ele é LGBTfóbico, quando ele é racista, mas a gente não boicota um restaurante porque ele não tem como. Simplesmente não tem como. E a gente tem que aprender a boicotar. Não vou perceber, a gente vai fazer uma vez sobre acessibilidade, no primeiro lugar, só com Estado. Aí eu posso chamar ninguém que a cultura deve para assistir e começar a ser equivocado no discurso. E aí cobrar das autoridades que vão chamar você para apresentar seu trabalho de que é descaramento às vezes a forma como chama um grupo para dançar, não tem rampa para o palco. Chama alguém para falar, não tem como ele estar junto, tem que ficar na cadeira na parte de baixo do palco. É desigual. Então, vamos começar a juntar as lutas, porque a pessoa deve, ela não só deve, ela é uma pessoa com várias outras características. É muita coisa, né, gente? Não, uma disciplina. Eu já dei mais ou menos a pergunta. E a senhora falou um ponto importante sobre a questão de lugar de fala, certo? Mas chegar assim, por exemplo, inclusive, a perguntar como é transitar no lugar que não tem infraestrutura e o que pode melhorar para uma pessoa com deficiência, porque a gente faz um evento, não pensa nas pessoas com deficiência, certo? A gente pensa que as pessoas podem se locomover para lá e para cá, mas não, a gente também não pode pensar em colocar no lugar do outro, igual essa palavra. Mas ser humanista e perceber aquela situação de que pode melhorar aquilo, ou simplesmente vai deixar passar porque não tem coragem de perguntar para uma pessoa com deficiência o que pode melhorar isso. Então, ocupar o lugar de fala dessas pessoas e não acabar perguntando o que é. Como está nessa situação? Está errado, não vai mudar. Já está tudo errado, entende? Quando eu faço assessoria lá na Fortaleza, para os alunos da prefeitura, é só para dizer que não está bom. Não é porque, por exemplo, bem rápido, por exemplo, 1 minuto mesmo. Colocar uma área PCD, né? Uma área com pessoas com deficiência no show da Ludmilla. Aí, sabe quantas pessoas colocaram? Fortaleza tem 3 milhões e meio de habitantes, certo? Show da Ludmilla é o final das férias, chama Férias da Praia da Zona. Fica no Réveillon, assim. 1 milhão de pessoas vão assistir, né? De todos os lugares da cidade. Vai muita gente do show da Ludmilla, vai muita gente da periferia grande, da grande Fortaleza, que chama, né, da região metropolitana. 50 lugares. 50 lugares, e aí a pessoa com deficiência às vezes precisa de um acompanhante. E a mais cara, tem direito a um acompanhante, então são 25. Tinha, sabe quantas pessoas? 280. E aí chegaram e disseram, por que colocaram a gente tão longe do palco? Tão longe, parecia assim um finalzinho da gente, sabe? Bem longe do palco. O pessoal da Libras, sabe? Tinha Libras, mas aí eles saíram assim para ver se entendia na hora das apresentações a letra das músicas. E o número de pessoas, votaram pessoas com deficiência. Eu disse, claro, porque vocês querem dizer, somos uma cidade grande e pensa como uma província. Entende? E pensa ainda que essas pessoas que conseguiram mobilidade não vão vir. Sim, e ainda sofrem o capacitismo da galera criticando porque a gente
levou cooler com bebida. Olha, tem um lugarzinho que quer ser deficiente, mas bebe e fuma. Fumar o goró, dançando, aí quando a gente dançava do lado, ficava dizendo, olha, agora não é mais coitadinho, eu ouvi muita coisa disso. Mas a assessoria serve para você dizer, não está fome, ficou longe do pessoal de Libras, não todo mundo que foi, né? O espaço era acessível, mas tinha areia da praia, toda hora, avançando, e a gente dificulta todo mundo tentando cair ali de qualquer maneira, né? Mas essa